apesar de as notícias terem previsto um tempo péssimo para nós agora, durante os próximos dias de Páscoa, nós aqui hoje acordamos com um baita de um sol, lindo céu, linda água, tudo perfeito, se não fossem essas notícias de todos os dias. Notícias que levem a gente a pensar, né? A discutir muitas vezes também, mas a gente não esquece as notícias lindas, a natureza, tudo isso tem que também observar. E não esquecer, gente, não esquecer. Pois é, gente, agora a gente não pode mais dizer que não existe, mas agora saiu uma pesquisa que mostra claramente que uma boa parte dos alemães duvida muito dos nossos políticos. Né? Da nossa chamada democracia. Nós aqui, nós também sempre de novo falamos sobre a tal chamada democracia e sempre chamando a atenção também para vocês que será que essa chamada democracia ainda pode se chamar a isso? Gente, democracia fictícia. Os cidadãos não têm nada a dizer. Quase um terço dos cidadãos alemães considera a Alemanha uma democracia fictícia. Gente, cada vez mais pessoas vêm a perceber que o que eles venderam para nós nas últimas décadas e o que se mostra atualmente não tem mais nada a ver. Nada a ver. Isso, claro, se mostra claramente a credibilidade do governo está caindo e muito. Né? Claro que uns e outros dos nossos queridos, amados, honestos políticos falam que justamente esse terço é aquele terço que já nos últimos 2 anos ficou muito discutindo contra as medidas, etc. Não se encontrou nas filas. É justamente esse terço que agora também, assim, muitos políticos dizem e acham, né? Acham que justamente esse terço é aquele terço que agora apoia o Putin, né? E ainda é contra, diz que a nossa democracia é uma democracia fictícia. Assim que eles argumentam, né? Lembrando que é um terço, gente, né? Não é 1%, é sim um terço. Afinal, nós temos 83 milhões, um pouco mais de 83 milhões de habitantes aqui na Alemanha. São, na verdade, quase entre 27 e 28 milhões de pessoas que sentem isso. Mas para os nossos políticos são apenas é uma minoria, né? Eles sempre dizem ainda, isso é apenas uma minoria, né? A gente deveria escutar a maioria. Se bem que essa minoria, eu tenho certeza, todos os dias vem a aumentar, né? Talvez não aumentar de forma de ver essa democracia fictiva, mas de se perguntar o que está acontecendo aqui. E devagarinho começam a questionar, né? E assim o número com o tempo vai aumentar, logicamente. Mas para os nossos políticos queridos, isso ali não conta, né? Pois é, gente. Uma pesquisa recente mostra o quanto a política se afastou de alguns cidadãos na Alemanha. Alguns cidadãos, um terço, eles chamam de alguns cidadãos, né? Já para baixar um pouquinho, né? Eu sempre digo para vocês, sempre de novo, que mostra claramente os nossos políticos se encontram tão longe da base, né? Isso provavelmente nos países onde vocês vivem deve ser a mesma coisa, né? 31%
se consideram vivendo em uma democracia fictícia. 28% querem uma mudança fundamental. Essas opiniões são particularmente difundidas a leste da República. Se o pessoal pede uma mudança fundamental, sabe por quê? Porque nós acompanhamos e nós mostramos para vocês vários escândalos dos nossos políticos que, logicamente, desse jeito não pode continuar. Deve haver uma grande mudança. Lembrando que o nosso atual chanceler aqui, né, se encontra num processo, né? Ele foi abriu um processo contra ele, né? Mas ele diz que ele não se lembra de nada, né? Onde se trata de mais de 40 milhões de dívida de imposto na época quando ele era prefeito da cidade de Hamburgo, e um banco que se chama Warburg teve um imposto para pagar de 40 milhões e foi assim, né? E vejam só essa beleza que eu mostro agora. A natureza está acordando. Todo dia mais um pouco, está começando a explodir aqui na Alemanha. E se a gente vê isso que a nossa querida Ursula von der Leyen, ela também, vários contratos, na época que ela era ministra das Finanças, ministra da Defesa, desculpem, lá também tem muita coisa que não foi bem explicada. E assim adiante. Outros políticos agora saiu uma política da família, que no ano passado, quando nós tivemos o grande estrago aqui no Vale de Ahrtal, se chama aqui, mostrei para vocês, enchente grande, né? Ela depois de uns dias tirou-se 4 semanas de férias, gente. Ela simplesmente, enquanto o pessoal lá afundou, ela tirou férias. Assim que são esses nossos políticos, uma grande parte. De acordo com uma pesquisa, quase 1/3 dos cidadãos alemães questiona o sistema político na Alemanha. Em uma pesquisa representativa realizada pelo Instituto Allensbach, 31% dos participantes expressaram a opinião de que vivem em uma democracia fictícia, na qual os cidadãos não têm nada a dizer. Claro que eu posso fazer os meus vídeos, né? Vocês vão dizer, Caio, mas você pode falar o que quiser. Não, gente. Não, isso não é bem a verdade, gente. Certo? Por exemplo, eu preciso cuidar o que eu digo. Eu não posso falar qualquer coisa, né? Eu preciso observar. E tudo aquilo que eu passo para vocês, eu tenho certeza que isso tudo está sendo armazenado. E que isso tudo talvez pode ser usado contra mim no futuro, né? Depende a que caminho nós vamos, né? Eu posso sofrer muitas represálias por causa de fazer esses vídeos para vocês, por causa de falar da minha opinião, né? E nós estamos indo para um certo caminho que a gente não sabe bem se ainda há chance de mudar esse caminho, mas se nós continuamos nesse caminho, provavelmente no futuro eu vou ter problemas, né? Eu estou bem ciente disso, né? Mas mesmo assim, eu não quero me calar a boca, sabe? Muitos têm medo, né? Melhor ficar calado no cantinho assim, que nem um ratinho, né? Agora já. Imagina daqui uns 5, 10 anos. Não. Eu sou de opinião, mesmo sabendo que provavelmente, claro, isso tudo vai ser armazenado, né? Mesmo quando a gente... quando eu apago os vídeos aqui na plataforma, a plataforma armazena ainda, né? Guarda, né? Então, no futuro, qualquer palavra que eu uso hoje para falar do nosso governo, da política e tudo, eu posso ter mais problemas futuramente. Tenho certeza disso, estou ciente disso. A diferença entre o Oriente e o Ocidente da Alemanha é impressionante. Na Alemanha Ocidental, 28% são da opinião que vivem em uma democracia fictícia, de acordo com a pesquisa. Nos estados do leste,
Essa opinião é defendida por 45% dos entrevistados. De acordo com a pesquisa, 28% de todos os alemães pensam que o sistema democrático na Alemanha deveria ser fundamentalmente modificado. E sabem por que a diferença é tão grande entre o leste e o oeste? Porque na Alemanha Oriental, eles se lembram muito bem como era na época da antiga DDR, RDA. Como era. E eles provavelmente vejam uma certa semelhança naquilo que vem acontecendo hoje em dia aqui e estão se relembrando do passado. Nós aqui, nós não vivemos isso, mas eles sim. Por causa disso, eu acredito que tenha 45% dos entrevistados que acham essa democracia é uma democracia falsa, né, gente? Fazendo de conta, né? Em reação à publicação dos resultados da pesquisa, a Associação de Jornalistas Alemães expressou preocupação com o estado da democracia e o impacto no trabalho dos jornalistas. Eles que acreditam que vivem em uma democracia falsa consideram o direito básico da liberdade de imprensa como um luxo que pode ser dispensado, disse Frank Überall, o presidente nacional dos jornalistas. Os políticos devem explicar melhor os processos de tomada de decisão às pessoas. Não, gente, não. Se vocês fizerem um jornalismo correto, vocês não precisam temer, não. O pessoal está duvidando disso, porque o jornalismo hoje em dia, a gente tem que questionar muito se tudo isso é ainda livre ou se tudo isso é tampado pelos certos grupos. E essa é a dúvida, e por isso o pessoal fica assim, achando que nós estamos vivendo uma democracia fictícia. E o jornalista já vira de novo o jogo, né? E faz com que muitos querem dispensar. Não. O jornalismo tem que seguir como é que a gente diz? Aquilo que eles estudaram. Eles têm que ser liberais e não tomar posse de um lado ou de outro, né? Pois é, gente. Os políticos devem explicar melhor os processos de tomada de decisão das... Os políticos muitas vezes nem sabem mesmo por que tomaram essa decisão. Porque depois eles dizem, não me lembro, não, esqueci. Né? Os políticos não são nem capazes de dizer, eu fiz um erro, no passado fiz um grande erro. Não, eles fazem de tudo para não dizer que são humanos, né, gente? Ser humano pode errar, o Caio também pode errar. Eu acho que a maioria tem compreensão quando até um político pode errar, que ele pode dizer, naquela época fiz numa votação, dei meu voto errado. Vi que isso agora, a gente sabe isso. No passado tempo, na vida, a gente vai aprendendo. Naquela época eu fiz o certo ou o errado. Mas isso só o futuro mostra. Mas os políticos, não, de jeito nenhum. Não. Eles não querem mostrar que eles também podem errar, né? Então fazem de tudo para manter, né, a mesma linha. Gente, para vocês, forte abraço, né? E pensa um pouco, né? 30%, 31% já é um número. Não é mais a minoria assim, né? Forte abraço, até mais.